alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática nós vamos falar sobre as unidades de medida utilizadas para o cálculo do volume. Portanto, os objetivos desta aula serão compreender e utilizar as unidades de medida de volume e ainda resolver situações, problemas envolvendo unidades de medidas de volume, ok? Mas antes é importante você recordar alguns conceitos, como por exemplo, você lembra como é que a gente faz para calcular o volume do paralelepípedo? Lembra ainda qual é a relação que existe entre as medidas de volume e as medidas de capacidade? Lembra disso? Vamos relembrar? Veja, volume é uma medida do espaço que pode ser ocupada, tanto por um líquido, por um gás ou por um sólido. E a medida oficial, a unidade de medida oficial do volume é o metro cúbico. Ou seja, o que é uma medida oficial? É a mais utilizada, né? É a medida determinada pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI, ok? Mas nós não utilizamos apenas o metro cúbico para caracterizar o volume. Nós podemos utilizar, por exemplo, outras unidades. Mas antes, vamos entender melhor o que significa um metro cúbico. Para imaginarmos o que é um metro cúbico, vamos imaginar aí um cubo onde todas as medidas da aresta equivalem a 1 metro, ou seja, o comprimento vai ser igual a 1 metro, a largura vai ser igual a 1 metro e a altura também vale 1 metro. Agora imagine que você vai calcular o volume deste cubo. Então você vai multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 e o resultado final será 1 metro cúbico. Então, quando a gente fala em 1 metro cúbico, é só você imaginar um cubo, né, gigante, né, com medidas equivalentes a 1 metro. Então, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, ok? Mas nem sempre a gente vai utilizar somente essa unidade de medida para caracterizar volume, tá? Por exemplo, nós podemos utilizar as medidas de capacidade, que corresponde ao litro, mililitro, ok? E aí a gente tem que aprender a relacionar bem essas unidades, porque muitas vezes elas são equivalentes. Como assim equivalentes? São iguais. Então significa que 1 metro cúbico, por exemplo, é a mesma coisa que 1000 litros. Então, se você chegar, por exemplo, numa loja de materiais de construção e pedir assim, olha, eu quero comprar uma caixa d'água com capacidade de 1000 litros. Então, na verdade, você está se referindo a uma caixa d'água de 1 metro cúbico, tá? Com volume de 1 metro cúbico, tá? A primeira aqui nós chamamos de medida de volume e a segunda nós chamamos aqui de medida de capacidade, mas na verdade elas são equivalentes, ou seja, elas representam a mesma unidade, certo? Bom, nem sempre nós vamos utilizar também só o metro cúbico, tá? Eu posso, por exemplo, utilizar o decímetro cúbico, como vocês já viram em momentos anteriores, tá? E um decímetro, hein? Será que eu consigo, um decímetro cúbico, será que existe uma medida de capacidade equivalente a 1 decímetro cúbico? Existe. 1 decímetro cúbico, olha lá, corresponde à capacidade de 1 litro, ok? Bom, e o centímetro cúbico então? O centímetro cúbico corresponde também à capacidade de 1 mililitro, tá? Mais representado, né, por 1 ml, certo? Bom, vamos então agora para o praticando 1. Observem, Mariana
comprou um aquário de vidro em forma de bloco retangular, ou seja, em forma de paralelepípedo. Ela quer saber quantos litros de água serão necessários para enchê-lo completamente. Ajude Mariana a descobrir a resposta. Então veja, aqui a gente tem um paralelepípedo e percebam que as unidades, né, estão em centímetros, só que ela quer a resposta em litros, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer nesse exercício, pessoal? Vocês vão ter que calcular o volume, tá? Para calcular o volume, vocês podem calcular em centímetros mesmo. Calculou o volume? Depois vocês vão ter que fazer a conversão. Vocês vão ter que transformar, então, essa unidade de medida, que vai ser em centímetros cúbicos, para litros, ok? Então, só lembrando, olha lá, né, que dessas unidades que vocês devem anotar aí para fazer a transformação, ok? Então, a professora vai voltar lá no exercício e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos corrigir então o nosso Praticando 1. Veja, nós vamos então calcular o volume, né? Vamos fazer aqui 80 vezes 60 vezes 50. Se você fez o cálculo aí na sua casa, o resultado tem que ser igual a 240 mil centímetros cúbicos, ok? Mas lembre-se que a Mariana, não quer o resultado em centímetros cúbicos, ela quer em litros, né? Então vamos lá, como é que a gente faz então para fazer essa transformação de centímetros cúbicos para litros? Olha só, 1 centímetros cúbicos corresponde a 1 ml, certo? E 1 litro, tá? Equivale a 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros, certo? Portanto, pessoal, 1000 centímetros cúbicos vai corresponder a 1 litro. Então, agora, nós vamos pegar esse valor total aqui e nós vamos dividi-lo por 1000, certo? Para transformar em litros, certo? Então, olha só, recapitulando aqui, o volume do aquário em centímetros cúbicos, 240 mil centímetros cúbicos, ok? Como cada 1000 centímetros cúbicos corresponde a 1 litro, né? Para encher completamente esse aquário, então a gente vai dividir por 1000 para transformar esse valor em litros.
Então, fica equivalente a 240 litros de água, certo? Vamos pensar então um pouquinho em outras estratégias aqui de resolução de exercício. Olha só, outra estratégia para vocês transformarem aí os centímetros cúbicos em litros. Olha só, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, tá? E a gente sabe então que 1 litro corresponde a 1000 mililitros ou 1000 ml, tá? Então, por isso que a gente fez essa relaçãozinha aqui, ó. Eu peguei os 240.000 centímetros cúbicos, transformei em ml, já que eles são unidades compatíveis, né, equivalentes, certo? Para transformar, então, de ml para litro, eu sei que só basta eu dividir por 1000. Então, eu poderia ter chegado aqui direto nesse exercício, já dividido por 1000 e transformado em litros, que foi o que a gente fez anteriormente. Tudo bem? Então, anotem essas informações, são informações que vocês vão precisar também para resolver os próximos exercícios, ok? Vamos então agora para o Praticando 2. Na casa de Diego há uma caixa d'água com capacidade de 1 metro cúbico de água, equivalente a 1000 litros. Com a estiagem que o estado do Paraná tem enfrentado nos últimos meses, Diego trocou a caixa d'água por uma maior, com aresta igual a 1,5 metro, conforme indicado na figura abaixo. Qual a diferença em litros da caixa d'água nova para a antiga? Então perceba que ele aumentou aqui a caixa d'água, né? Então, antes a caixa d'água, que era um cubo de aresta igual a 1, passou a ser um cubo de aresta igual a 1,5, ok? Ele quer saber, então, quanto é que essa água tem a mais, né? Aliás, quanto que essa caixa d'água consegue, né, ter a mais de água, tá? Só que ele quer a resposta em litros, ok? Então, a professora vai dar um tempinho aí para vocês resolverem o Praticando 2 e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, vamos conferir os nossos resultados? Olha só, vamos fazer o cálculo, então, da caixa d'água antiga, né? A caixa d'água antiga, ela corresponde a 1 metro cúbico, que equivale a 1000 litros, certo? Agora, a nova caixa d'água é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, que vai dar 3,375 metros cúbicos. Bom, só que eu vou ter que multiplicar esse valor por 1000. Por que a gente multiplica por 1000 mesmo? Porque 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se eu quero transformar de metros cúbicos para litros, basta multiplicar por 1000, ok? Pronto, transformei, né? Então, ficou igual a 3.365 litros, a nova caixa d'água. Só que não é isso que ele quer ainda, né? Ele quer saber qual é a diferença em litros da caixa d'água anterior para a nova, né? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente faz uma diferença, uma subtração. A gente pega o total de água da caixa d'água nova, que é 3.375, e subtrai a quantidade de litros da caixa d'água anterior, que equivale a 1000. Então, olha só a diferença, pessoal. Pessoal, ele aumentou meio metro em cada aresta. Então, significa que ele vai ter agora 2.375 litros de água a mais, ok? Vamos, então, agora para o Praticando 3. Olha só, Natália, empolgada com o que vem estudando nas aulas de matemática do 7º ano, decidiu calcular o volume de alguns utensílios de sua casa. Um dos utensílios foi uma forma retangular, a qual está representada abaixo com suas dimensões internas. Então, essas são as dimensões aqui da forma, ok? Vamos lá. Continuando, seu pai aproveitou o interesse de Natália e pediu para ela calcular quantos mililitros cabem no máximo nessa forma. Natália, com a ajuda do pai, conseguiu calcular corretamente. Qual o resultado obtido por Natália? Atenção, as unidades aqui foram dadas em centímetros, mas o exercício pede a resposta em milímetros. Então, a professora vai dar um tempinho agora para vocês calcularem esse exercício e na sequência eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, vamos calcular primeiro o volume desse exercício em centímetros. Então, o volume final foi 2016 centímetros cúbicos. Só que, ele pede a resposta em ml, em mililitros. Então, não posso esquecer que 1 centímetros cúbicos corresponde a 1 ml. Então, veja que não vai mudar, né, pessoal? Porque 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml, certo? Então, não esqueçam. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro, tá bom? Então, não vai mudar, só vai mudar a unidade de medida, né? 2016 centímetros cúbicos é equivalente a 2016 mililitros, ok? Vamos então agora para o nosso praticando 4. Olha que legal esse praticando 4. Observe parte da fatura de água da casa de Maurício. A fatura está indicando consumo de água referente a janeiro de 2021. Olha o consumo de água, olha só, 20 metros cúbicos, tá? De acordo com a fatura, quantos litros de água foram consumidos na casa de Maurício em janeiro de 2021? Então, pensem um pouquinho, reparem que ele deu a unidade de medida em metros cúbicos, mas ele pede para você responder em litros. Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver esse exercício e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês. Vamos lá, pessoal? Então veja, vamos transformar isso? Olha só, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 20 metros cúbicos então? Então basta pegar esses 20 e multiplicar por quanto? Por 1000, né? 20 vezes 1000, 20.000 litros. Então a resposta é 20 metros cúbicos corresponde a 20.000 litros. Então gastou bastante água no mês de janeiro, hein? Certo? Pessoal, nesta aula nós falamos sobre a resolução de situações problemas envolvendo unidades de medida de capacidade e unidades de medida de volume. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!